Boa noite, meu nome é Ingrid Guinhardi, sou doutoranda da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina e, juntamente com a minha orientadora, Andréa Guerini, elaboramos esta comunicação intitulada Giacomo Leopardi por Arsenio Pessolano, Estratégias Editoriais na Imprensa Brasileira do século XIX. Nosso objetivo é analisar 12 textos produzidos por Arsenio Pessolano entre 1890 e 1891 na coluna Sezione Italiana, publicada no Correio Paulistano, a fim de verificar como ocorreu a inserção de Giacomo Leopardi no sistema cultural brasileiro e também como a imprensa se utilizou de obras de autores estrangeiros para discutir determinadas temáticas nacionais, utilizando estratégias editoriais específicas. Nossa análise se baseia em Nelson Werneck Sodré, para a História da Imprensa Brasileira, Itamar Ibn-Zohar, para a Teoria dos Polissistemas, Pierre Bourdieu, para Estratégias Editoriais, e Karen Littau, para a Materialidade da Imprensa. Iniciando a apresentar o autor, Giacomo Leopardi é um dos principais escritores do século XIX italiano. Suas obras têm sido objeto das mais variadas análises, mas a sua recepção ainda precisa ser melhor explorada, como, por exemplo, no Brasil. Nesse sentido, podemos dizer resumidamente que a recepção de Giacomo Leopardi na imprensa brasileira do século XIX até a atualidade se deu de três maneiras. Primeiro, no século XIX, Leopardi é divulgado como poeta nacionalista, defensor da pátria. E segundo, no século XX, temos o perfil de Leopardi filósofo pessimista, e no século XXI ocorrem as traduções das obras, de algumas das obras de Giacomo Leopardi. Ficando apenas no século XIX e tomando como exemplo os textos de Pessolano sobre Leopardi, publicados no jornal Correio Paulistano entre 1890 e 1891, podemos ver como a imprensa se utilizou de obras de autores estrangeiros para discutir determinadas temáticas, utilizando estratégias editoriais específicas e da sua materialidade. Nesse período, surgem os primeiros periódicos de linguagem republicana, que era uma forma de driblar a censura da monarquia sobre a imprensa através de artigos e das citações de autores estrangeiros, como fazia Pessolano. Outro aspecto importante era que os ideários republicanos de nacionalismo e pátria estavam em primeiro plano e os problemas sociais em segundo. Nesse espírito nasce o Correio Paulistano, em 1854. Nesse jornal havia uma coluna intitulada Sezione Italiana, direcionada aos imigrantes italianos, propiciando aos leitores notícias de seu país e lembranças dos principais representantes da literatura italiana que serviam de modelo para ajudar a compreender o momento político do Brasil. A materialidade desse jornal em geral e da coluna em particular é cheia de significados, conforme destacado por Littau. Já a materialidade é parte integrante também das estratégias editoriais da imprensa, que para Bourdieu funciona como um mecanismo para instituir determinados comportamentos da sociedade. Uma das estratégias de materialidades é o uso constante de epígrafes, mas há outros recursos, como veremos a seguir a partir dos textos de Pessolano. Em La Donna Italiana e il Matrimonio Civile, texto publicado em 21 de outubro de 1890, o tema central é do confronto entre a Itália corrompida e moderna,
e o papel da mulher com a educação dos filhos. Após uma breve crítica ao sistema monárquico, Pessolano comenta sobre o papel da mulher italiana no Brasil, que serviria de exemplo para as brasileiras. Por isso, a escolha da epígrafe do poema de Leopardi, Nelle nozze di Sorella Paulina, que diz: mulheres, de vós não pouco a pátria espera. Pessolano liga o papel da mulher com a fé e o amor à pátria e diz: tenhas fé nos destinos vossos. A vossa honestidade, o trabalho de vossas mãos servirão de solenes lições a um povo que ainda está no caminho do progresso e aspira às verdadeiras glórias pátrias. Outro aspecto importante é a forma como Pessolano trata os temas sociais em um jornal, no qual os temas sociais deveriam ser tratados de modo secundário. Pessolano segue a estratégia de colocar já no título o destaque do tema social. Porém, ao desenvolver a argumentação, se direciona para os temas do nacionalismo, pátria e república. Assim, em 11 de abril de 1891, Pessolano utiliza novamente o poema Nelle nozze della Sorella Paulina como epígrafe do artigo intitulado La Nova Pátria. O autor compara a pátria com a mulher da poesia leopardiana e coloca em evidência a questão da liberdade. Segundo Antônia Vil, a exaltação ou defesa da mulher, muitas vezes feitas por homens nos periódicos, é um aspecto da materialidade, pois temos o fenômeno de agenciabilidade da imagem da mulher através do discurso. Esses dois artigos citados anteriormente mostram a tentativa de incentivar a população brasileira a um certo nacionalismo devido ao momento histórico. Se por um lado Pessolano falava da nova pátria que estava surgindo no Brasil, ele também fala sobre a nova Itália, que estava distante dos italianos que moravam no Brasil. Assim, em 5 de abril de 1891, Pessolano traça um panorama político da Itália que havia se unificado recentemente a partir da epígrafe do canto Palinodia ao Marquês Gino Capone. Nesse texto, temos o mesmo tipo de construção de comparar a pátria à mulher. O artigo se constitui quase que como um hino de exaltação à Itália. Porém, ao utilizar como epígrafe os versos da Palinodia de Gino Capone, poderíamos nos questionar, por exemplo, o quanto essa exaltação poderia ser ou não uma sátira, uma vez que o próprio texto do Leopardi se constitui como uma sátira e ainda pela posição que ocupa no espaço do jornal, ou seja, ele se encontra no lado superior direito da folha e ao estar nessa posição, no aspecto da materialidade, pode significar que não tenha tanta importância, uma vez que o texto situa-se ao lado oposto à leitura ocidental e pode ser ignorado pelo leitor que poderá escolher ir para a próxima página ou não. A epígrafe utilizada neste texto é a seguinte: ó salve, o sinal salutar ou a primeira luz da famosa era que surge. Olha antes a você como se alegra a terra e o céu, como cintila o olhar das mulheres. E por convites e festas, qual dos bárbaros heróis a fama já voa? Cresce, cresce a pátria ou máscula certa, moderna prole. A sombra das tuas fibras, Itália, crescerá, crescerá toda, da foz de Tago ao Helesponto, Europa e o mundo pousará seguro. Em 21 de maio de 1891, no artigo Come la Repubblica renderà possibile democratica progressiva nazionale,
Pezzolano inicia o texto com o fragmento final da quarta estrofe do poema ao conde Carlo Peppoli, o qual diz: outros estudos, menos doces, em que eu me coloco, o ingrato avanço da férrea vida, elegerei. O imaturo vero, os cegos destinos dos mortais investigar, e das eternas coisas a que produz, a que de preocupações e de misérias pesadas a humana estirpe, o qual último intento, ela empurra o destino e a natureza, a qual tanto nossa dor deleita ou alegra. Com quais ordens e leis a que se volta este arcano universo, o qual de lodes enche os sábios, eu de admirar me satisfaço. Em seu artigo, ele critica a elite social da época. Esse texto é continuado em 22 de maio de 1891. O tema principal dessa segunda parte é sobre a heresia da nação. Mesmo se tratando de uma continuação, Pezzolano não deixa de inserir uma epígrafe com a estrofe final do mesmo canto ao conde Carlo Peppoli. Em 28 de maio de 1891, no artigo Educazione Morale e Civile, Pezzolano traz novamente como epígrafe a segunda estrofe da Palinodia ao Marquês Dino Capone. Nesta estrofe estão os seguintes versos: áureo século, agora transforma, ó Dino, os fusos dos parques, cada jornal, gênero de várias línguas e de colônias, de todos os lidos, o promete ao mundo. Concordo, universal amor, férreas vias, múltiplos comércios, vapor, tipos e cóleras, as mais divisas povos, os mais divisos povos e climas apertam-se juntos, nem maravilhas são os carvalhos. Suavam leite e mel e dançavam de valer a harmonia, tanto possa, enfim, aqui dos atrapalhados e das réplicas e as máquinas ao céu emuladoras, criam e tanto crescem ao tempo que seguirá. E assim discorre sobre como deveria ser a educação da sociedade republicana e de como manter a liberdade adquirida. Pezzolano discute também sobre a civilização e barbárie, temas caros a Leopardi, embora os use de maneira divergente. Mesmo assim, se utiliza de uma autoridade literária para reforçar as suas convicções. Ele conclui o artigo com um pensamento leopardiano que diz: frequentemente, como nas mulheres, o amor por estes tais é maior por conta e em proporção do desprezo que esses mostram, dos maus tratamentos que fazem e do frequente temor que inspiram os homens. Em 31 de maio de 1891, no artigo Qual è la qualità dei rettori di una repubblica, Pezzolano usa novamente como epígrafe um fragmento da terceira estrofe da Palinodia al Marchese Dino Capone, que diz: império e forças, tanto quanto quiseres ou acumular ou espalhar, abusará de quem quer que os tenha sob qualquer nome. Esta lei imprime a escrita em natureza e o destino em diamante, e com os relâmpagos seus volta. Nem Davi, ele não apagará, nem Anglia toda com as máquinas suas, nem com um gange de políticos escritos no século novo. Sempre o bom em tristeza, o vil em festa, sempre o irreverente encontro as almas excelsas, em armas todas conjuradas ao mundo feno em perpétuo. Ele comenta nesse texto as qualidades de um líder republicano e diz que esse líder deve ser rígido, severo e estar pronto a se sacrificar pela pátria e para referendar sua ideia, cita Leopardi.
Preparai-vos para morrer pela pátria. Quem ama muito a vida e ambiciona a riqueza é inimigo do povo, inimigo da pátria, é incapaz de guiar o leme da república. Outro texto que traz como epígrafe a sétima estrofe da Palinodia ao Marquês Dino Capone é Il vecchio monarca e la repubblica. Nesse texto, a epígrafe diz: ó mentes, ó seio, ó sobre-humana perspicácia, da era que se transforma e que seguro filosofar. Que sabedoria, ó Gino, nos mais sublimes ainda e nos mais isolados substratos, ensina aos séculos futuros, o meu século e o teu. Com que constância aquele que ontem desejava, prostrado, adora hoje, e amanhã abaterá por Cirineia, guardando o refúgio e por repor-lo entre o fumo dos incensos o dia vindouro. Publicado em 10 de junho de 1891, neste texto, Pessolano discute as diferenças entre monarquia e república e exalta o amor pátrio, tendo como modelo o republicanismo francês. Em 7 de fevereiro de 1891, Pessolano escreve Onore e cariche nel. E como epígrafe temos a tradução de Discorso del Principato a Nicole Re di Salamina, dos Opúsculos Morais de Isócrates, traduzido por Leopardi. Nesse artigo, o tema trata sobre hipóteses da geografia de uma sociedade na qual Napoleão conseguiu realizar seus planos. Se os artigos até agora tratados focavam temas mais políticos, em outros textos, como o de 2 de maio de 1891, Paralelismo tra la nazionalità e la língua, Pessolano trata de temas literários, afirmando, por exemplo, ser Leopardi um dos grandes prosadores italianos. Ou ainda, em 16 de maio de 1891, no artigo Literatura Clássica e Romântica, quando Pessolano inicia o texto com um fragmento sopra il monumento de Dante, sempre mencionando os cantos de Leopardi. Por fim, em 23 de maio de 1891, Pessolano publica um texto em homenagem a Antonietta Siciliano, esposa do Dr. Francesco Siciliano, no qual cita os versos do canto leopardiano Sopra il ritratto di una bella donna, em que apresenta duas condições da natureza humana, a beleza e a juventude que habitam o passado e o que se encontra depois da morte, o fim da beleza. Podemos dizer que esse artigo é uma espécie de nota fúnebre ornamentada. Em vez de um breve anúncio nas notas de classificados com o padrão fulana de tal, esposa de ciclano, faleceu no dia tal e as datas de nascimento e morte, Pessolano cria um texto mostrando a importância da mulher. Provavelmente essa nota fúnebre ornamentada se deve à posição que a família ocupava na colônia italiana em São Paulo. Outro aspecto interessante é que dos 12 textos escritos por Pessolano, este comentado anteriormente é o único dentro da sezione italiana que compartilha espaço com um outro texto de temática totalmente diversa, sobre composição musical. Além disso, no primeiro texto não há uso de epígrafe, enquanto no segundo se mantém o padrão da epígrafe na seção. Podemos concluir, através dessa breve análise dos textos escritos por Pessolano, na sezione italiana do Correio Paulistano, que as epígrafes e trechos das poesias e da prosa de Leopardi são um dos principais recursos utilizados que colaboram
Para impulsionar a divulgação de Leopardi no Brasil. 2. Criar um artifício editorial para discutir assuntos nacionais considerados complexos e ainda não bem consolidados pelo republicanismo dentro da própria linha editorial do jornal, como, por exemplo, temas como nacionalismo e patriotismo, monarquia e república, e também questionar e orientar determinados comportamentos sociais através de textos. E, por último, a materialidade dos textos podem dar maior ou menor destaque ao tema social discutido ou ao aspecto ideológico a ser seguido. Muito obrigada.